Dionísio, um estranho na cidade. Era uma vez um jovem que adorava cantar, dançar e vestir-se de mulher mais do que qualquer outra coisa. Para onde quer que fosse, uma procissão barulhenta o seguia, formada por ninfas de pele branca e longos cabelos pretos, além de sátiros com chifres de bode. O jovem abria a procissão, armado com um bastão envolto em era e coroado por uma pinha, o bastão de Tirso. Era possível ouvir o som estrondoso do rombo, um instrumento musical de sonoridade intensa que se comparava a um trovão e aos gritos dos deuses. Qualquer pessoa que passasse pela procissão ficava impressionado e também assustado. Desde muito novo, era diferente de outros de sua idade. Diziam que ele não tinha a moral das pessoas de bem. A sua era despreocupada e libertina. E mais de uma vez ele foi visto caído nas ruas, embriagado de vinho depois de uma noite de amor. Não, com certeza este jovem era muito diferente. Aos olhos de todos, ele era um estranho, um vagabundo, um marginal. E mesmo assim, era certamente um deus. Seu nome era Dionísio. Seu apelido era Agrius, o que significa o selvagem, ou Brômios, o ruidoso, por causa do ruído terrível que acompanhou seu nascimento. Seu nascimento, inesquecível para todos. Zeus, cujo apetite pelas conquistas femininas é bem conhecido, caiu nos encantos de uma jovem, a princesa de Tebas, Semele. Para poder conquistá-la, Zeus assumiu a aparência de um mortal. Era a única forma suportável para os humanos verem os deuses. Se por azar essa regra fosse rompida, as consequências seriam terríveis. Portanto, sob disfarce de um homem comum, Zeus viveu seu momento de amor perfeito com Semele. O problema era que Zeus era casado. Sua esposa Hera não era apenas a rainha do céu e do Olimpo, mas também era a deusa protetora do casamento. E este último romance de seu marido a preocupava mais que o normal, porque pela primeira vez, Zeus se ausentava com frequência de casa à noite. Para que a sua rival tomasse seu lugar de forma permanente, era questão de tempo. Hera precisava agir. Assumiu a aparência da ama seca de Semele, uma senhora que tinha a confiança da princesa, e se dirigiu à sua casa quando ela estava grávida de 6 meses. "Tome cuidado", começou a dizer. "Eu tenho certeza de que o seu amante não é Zeus, mas sim um simples impostor. Se quiser ter certeza, peça para ele se mostrar como o rei dos deuses e mestre dos raios, que é como ele fica quando está entre os deuses do Monte Olimpo." Semele ficou preocupada. E se o que a sua ama seca havia dito fosse verdade? Na seguinte visita de Zeus, ela pediu para que ele se mostrasse em sua forma verdadeira. Zeus ficou horrorizado. Sabia muito bem do perigo que representava para sua amada, então se recusou. Mas Semele insistiu, o lembrando que havia jurado no rio Estige que faria tudo o que ela pedisse. E um juramento feito no Estige não podia ser quebrado. Um deus que fizesse isso seria simplesmente banido do Monte Olimpo para sempre. Semele implorou. Zeus resistiu. "Está bem", ameaçou Semele. "Se for assim, não terá acesso ao meu quarto." Zeus finalmente cedeu.
Diante do olhar suplicante de sua amada, se revelou em todo o seu esplendor de raios e trovões. Então, a tragédia aconteceu. O palácio inteiro ficou em chamas. A pobre Semele apenas teve tempo de dar à luz antes de morrer devorada pelo fogo. Milagrosamente, o fogo poupou a vida do bebê, que Zeus pegou em seus braços. Mas o que ele podia fazer com aquele ser prematuro, pequeno e frágil? Hermes, o mensageiro dos deuses, que também é filho de Zeus, vem à sua ajuda. Ele abre a coxa do rei do Olimpo e coloca o bebê dentro. Assim, Zeus, o pai, se torna a mãe. 3 meses depois, Hermes novamente abre a coxa do Senhor do Universo. Um recém-nascido emerge. Os romanos diriam que ele nasceu da coxa de Júpiter. Portanto, Dionísio nasceu 2 vezes, uma do ventre de Semele e outra da coxa de Zeus. E seu segundo nascimento é, sem dúvida, o nascimento de um deus. Sem hesitar, Zeus deixou o bebê com Ino, a irmã de Semele, com a esperança de que crescesse a salvo com ela. Ele ordenou que o vestisse com roupas femininas para que Hera não o reconhecesse. Mas, infelizmente, Hera vigiava de perto. Zeus pensou que tivesse saído impune, mas estava enganado. Para vingar-se, sua esposa lançou um feitiço sobre Ino e seu marido, causando neles demência. Tentou fazer o mesmo com o jovem Dionísio, mas Zeus apareceu no último instante e resgatou o menino. Mais uma vez, ele o deixou com Hermes e ordenou ao mensageiro que o levasse ao Monte Nisa, em uma cordilheira no outro extremo da terra. O jovem Dionísio foi acolhido pelas ninfas, que agiram como suas defensoras. Se tornaram suas verdadeiras mães de criação, amamentando-o com generosidade. E com elas, Dionísio cresceu. Dionísio já sabia que o caminho que conduzia a ser reconhecido como um deus seria longo e cansativo. Ele se tornou o deus errante. Em uma linda manhã, Dionísio fez uma descoberta que transformaria a vida dos mortais. Neste dia, o jovem deus viu uma serpente mordendo um cacho de uvas. Ele pegou um cacho e o pressionou entre os seus dedos e observou encantado o líquido que fluía. A ideia do cultivo de uvas e a arte de extrair vinho delas havia germinado na cabeça de Dionísio. Ele decidiu então viajar pelo mundo para mostrá-la aos homens. Dionísio pegou a estrada, acompanhado por um cortejo barulhento e incomum de mulheres desarrumadas e seminuas, conhecidas como as Mênades. Além, claro, dos sátiros, seres barrigudos e feios em estado permanente de ereção. Entre eles, Sileno, o tutor de Dionísio. Sileno era uma pessoa surpreendente. Na maior parte do tempo estava completamente bêbado, mas dizem que possuía uma imensa sabedoria. A procissão passou por várias vilas e aldeias, primeiro através da Síria e depois da Síria para o Egito, onde foi recebido com gentileza pelo rei Proteu, para quem transmitiu o descobrimento do vinho. Depois, se dirigiu para a Trácia. Em Trácia, a recepção foi muito menos calorosa. Nesta terra, reinava o rei Licurgo.
que não viu com bons olhos a chegada daquele jovem de aparência estranha e afeminada. De onde vem esta pessoa que diz ser um deus? E quem são estas mulheres que deliram ao seu lado? O estranho chegou precedido de uma reputação escandalosa. Diziam que, assim que ele entrava em uma cidade, as mulheres eram invadidas por uma paixão erótica que se apoderava delas e fazia com que entrassem em danças frenéticas. Tudo isso deixou o rei muito preocupado. Licurgo imediatamente mandou prender as Mênades e as enviou para a prisão, para iniciar a perseguição a Dionísio. Assustado, o jovem deus fugiu. Ao chegar à beira do oceano, perseguido, sua única alternativa foi se jogar na água. Dionísio morreu afogado e desapareceu para sempre. Por sorte, Tétis, a deusa do mar, estava lá para ajudá-lo. A deusa o acalmaria, reconfortaria e o esconderia nas profundezas do mar. Dionísio se sentia humilhado. Nunca havia sido tratado daquele jeito. Até havia perdido a coragem de voltar e enfrentar o rei Licurgo. Então sua avó, Rheia, decidiu ir ao seu resgate. Rheia libertou as Mênades e lançou um feitiço sobre Licurgo. O rei foi invadido pela loucura. Se voltou contra seu próprio filho e o matou com um machado. Depois, cortou seu cadáver em pedaços. Para castigá-lo, Dionísio deixou o solo de Trácia infértil para sempre. Anunciou que a infertilidade só acabaria se Licurgo fosse assassinado. Sem o menor remorso, os habitantes de Trácia levaram Licurgo até o Monte Pangeus. O amarraram a cavalos selvagens e o desmembraram. Partiu para o sul, para a Índia. Zeus havia lhe dado uma missão. Ele deveria aniquilar as pessoas que se mostrassem incrédulas aos deuses, preferindo novas divindades com cabeças de elefante ou vários braços. Castigarei aqueles que não respeitarem os deuses, mas só com uma condição, disse para o pai. Eu devo ganhar acesso ao Olimpo. Dionísio foi em frente. Mas ele não precisou lutar, pois os habitantes já estavam sob o seu feitiço. Sua chegada foi recebida com desfiles magníficos, e ele aparecia de pé em uma carruagem enfeitada com vinhas e eras, arrastado por panteras. Acompanhado de seus fiéis, Mênades e sátiros, atravessava as cidades entre um turbilhão de gritos, cantos e danças, ao som de flautas e pandeiros. Sua vitória foi total. Mas a viagem de Dionísio ainda não havia terminado. Faltava conquistar mais uma cidade. A mais importante de todas. Tebas, a cidade que o viu nascer. A tarefa que o esperava seria complicada. Sabia que seria visto como estrangeiro, e não como um nativo. Como um e outro. O rei Penteu governava a cidade. Penteu representava a calma e a ordem. E essa ordem não podia ser perturbada por nenhum motivo. Ao ver aquelas mulheres que andavam em estado de êxtase ao redor de Dionísio, seminuas e delirantes, Penteu ficou extremamente chocado.
As mulheres foram feitas para ficar em casa, criar seus filhos, cozinhar e não se preocupar com mais nada. E quem são essas pessoas de fantasias estranhas que falam línguas estrangeiras? Não são gregas. E para Penteu, todos que não fossem gregos eram bárbaros. Assim que Dionísio atravessou a muralha de Tebas, contou a história de seu nascimento e revelou para quem quisesse ouvir que era filho de Zeus, ou seja, um deus. Provocou uma grande gargalhada no rei, na sua esposa e no povo. O quê? Esse mendigo miserável que anda com esses bárbaros imundos é filho do rei do Olimpo? As próprias tias de Dionísio, as irmãs de Semele, foram as primeiras a gritar que era um impostor. Nunca quiseram acreditar que sua irmã Semele tinha conseguido seduzir Zeus. Pelo contrário, criaram o boato de que Semele, para não revelar o nome do homem que a havia engravidado, afirmou ter sido amada por Zeus e que ele a havia castigado severamente por tal mentira. O infeliz Dionísio foi expulso de Tebas como um leproso, sob uma chuva de pedras e flechas. Procurou abrigo na floresta do Monte Citerão, que dominava Tebas. Lá, ele sentou sobre uma rocha e apoiou a cabeça nas mãos. Só do outro lado dos mares, no Oriente, havia sido adorado e considerado como um deus. Por que Tebas, a cidade de sua mãe, se recusava a acolhê-lo? Ao chegar a noite, Dionísio reuniu seu cortejo e fez uma grande fogueira, ao redor da qual colocou fontes de vinho e começou a dançar com as sensuais Mênades, com os sátiros de busto deformado e com os centauros de passos acelerados. Então, em meio ao estrondo dos tambores, ao som dos pífanos e das flautas, Dionísio foi dançando até a cidade. Então começou levando suas tias à loucura. Depois, a esposa de Penteu e todas as mulheres de Tebas. Sem conseguir se controlar, as mulheres seminuas deixaram suas casas, abandonando seus maridos e filhos. No êxtase, na loucura e no delírio, começaram a adorar o novo deus, Dionísio. Dionísio as aplaude e ordena que se juntem às Mênades no Monte Citerão. Lá juntos, poderiam dedicar-se sem restrições aos prazeres da carne e do vinho. Mas a vingança de Dionísio ainda não estava completa. Faltava Penteu, o rei que o havia humilhado. Ao anoitecer, Dionísio se disfarçou de sacerdote e caminhou até o palácio. Encontrou Penteu e contou para ele tudo o que havia acontecido. Pouco a pouco, conseguiu persuadi-lo a ir com ele ao Monte Citerão. Mas por segurança, o aconselhou a vestir roupas de mulher. Penteu finalmente aceitou. Afinal de contas, ele também queria ver aquele mundo feminino cheio de luxúria que ameaçava sua cidade. E foi assim que o monarca puritano e virtuoso soltou seu cabelo e realçou a sobrancelha com cores chamativas. Na verdade, já estava sob o feitiço de Dionísio. Ao chegar ao topo do Monte Citerão, Dionísio mostrou ao rei uma árvore de onde ele poderia observar o espetáculo sem ser visto. Mas era tarde demais. As mulheres, desenfreadas, totalmente bêbadas e possuídas, o encontraram. E sob seu disfarce, o reconheceram como um homem. Elas correram atrás dele, cortando sua carne e membros. E entre elas estava a própria mãe de Penteu. Ele tentou em vão fazê-la reconhecê-lo. Ela, presa em um frenesi, arrancou um braço seu.
enquanto as outras mulheres literalmente o esquartejaram. Finalmente, sua mãe, ainda sem reconhecer que era seu próprio filho, cortou sua cabeça, a enfiou em uma estaca e saiu orgulhosa, erguendo seu troféu funesto. Quando as mulheres de Tebas recuperaram a consciência e voltaram à cidade, Dionísio as esperava. Ele apareceu e disse: Povo de Tebas, sou o maior desafio que a humanidade já teve. Vocês caíram na armadilha dos hábitos, como todos os mortais. Veneraram ordem e disciplina, que são certamente indispensáveis para viver em paz no coração da cidade, mas esqueceram da parte estranha que os preocupa e que, apesar disso, está nas profundezas de seu ser. Eu sou o outro, o estrangeiro, o diferente, e vim para revelar a parte obscura que há em vocês. Se a rejeitarem como fizeram comigo, ao me jogarem para fora de seus muros, então se perderão como seu rei, o arrogante Penteu. Mas se aceitarem essas forças selvagens, se as somarem em vez de freá-las, então estarão a salvo. Meu pai, o todo-poderoso Zeus, me enviou para dizer que a verdadeira loucura não é a que pensam. A loucura é querer uma cidade perfeitamente virtuosa e totalmente racional. Apenas os deuses chegam à perfeição. Vocês, mortais, tomem cuidado com esses dois excessos. Não admitam só a razão e nem excluam só a razão. Devem acolhê-la, mas também aceitem essa parte imprevista e inesperada, a que à primeira vista incomoda. Esta é a condição que garantirá a sua liberdade. Quando a Grécia toda reconheceu Dionísio como um deus, ele continuou a viajar pelas ilhas, espalhando por onde quer que passasse alegria e medo por igual. E foi nas margens da ilha de Naxos que o jovem deus viu pela primeira vez uma linda jovem chorando. Ela era Ariadne, filha do rei de Creta, Minos. Seu amante Teseu tinha acabado de abandoná-la. Comovido com a beleza e com a tristeza da moça, Dionísio a levou ao Monte Olimpo. E pela primeira vez, um deus se casou com uma mortal na presença dos deuses reunidos. O poder do filho de Zeus foi então reconhecido por todos. Dionísio havia completado seu papel na terra. Finalmente tinha ganhado o direito de ficar no céu. Dionísio, o bastardo de Tebas, o estranho na cidade, teve que se esforçar para impor sua divindade. Logo, o culto a Dionísio se tornou uma parte oficial da vida grega. Na primavera e no outono, as cidades organizavam grandes festivais populares, que deram lugar a uma forma essencial da arte grega, o teatro. Pouco a pouco, os poemas tomaram a forma de obras, que eram apresentadas em locais consagrados. Dançavam e bebiam. Durante os rituais clandestinos, os seguidores de Dionísio, em busca de comunhão com ele, consumiam a carne de um animal sacrificado como o corpo do deus e bebiam uma taça de vinho como o sangue do deus. Dionísio era certamente um deus muito diferente.